responsabilidade, quem trata é o Poder Judiciário, não é a Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, e não é nenhuma Câmara desse país. Aqui nós tratamos de infrações político-administrativas. É isso que está no relatório. E nesse relatório, essas infrações político-administrativas estão efetivamente comprovadas. E eu iniciaria minha fala por duas delas. A primeira, que trata da questão dos freis capuchinhos. E a segunda, que trata da parada livre. Como nasceu essa coisa que desandou no sentido de que a Secretaria de Urbanismo, dirigida pela secretária Mirângela, foi embora? Era importante que aqui estivesse. Ela, acatando as ordens de D. Daniel, primeiro e único, lá no início do governo, provavelmente, vamos fazer um teatrinho aqui. O prefeito chama a senhora secretária no seu salão oval, né, no palácio, constituído ali, e diz o seguinte: ó, pessoal, não tem mais para a UAB. A UAB, ó, pau neles, movimento comunitário. Vamos acabar com o carnaval de rua. Esse pessoal da Umbanda, ferro neles, vamos tirar lá o reino dos orixás deles. Aquele pessoal lá do motocross, não é, secretária Márcia? O pessoal lá do motocross, vamos botar eles para fora também. Bom, qual é os instrumentos que nós temos? Bom, daí, provavelmente, D. Daniel I e único diz o seguinte: vamos revogar o artigo 5º, 16º da Constituição Brasileira. Cláusula pétrea. De que jeito? Um decreto de D. Daniel. Um decreto de D. Daniel vai revogar o artigo 5º da Constituição Brasileira. Mas, para azar de D. Daniel, ele tinha convidado para procurador um procurador de carreira. E no processo administrativo que resultou no tal decreto que regulamentou as atividades, lá estava a assinatura de 2 procuradores, e um deles, o procurador-geral, dizendo: D. Daniel, primeiro e único, o senhor não pode revogar a Constituição brasileira. Isso aqui está errado, o senhor não pode atacar o direito de reunião, o senhor não pode atacar o direito de manifestação. Então, vereadora Paula, D. Daniel, primeiro e único, encontrou a fórmula. Trocou o procurador. E a senhora procuradora que aqui se encontra, lhe fazendo a sua defesa, passou a cumprir esse papel. E lá no processo administrativo, tinha lá um parecer desses 2 procuradores dizendo o que eu falei antes. E aí, misteriosamente, somem 4 folhas do processo administrativo, que são substituídas por um parecer assinado pela senhora procuradora que aqui se encontra. E isso, não leve isso como uma questão pessoal, mas no nível da argumentação política que aqui estou colocando. E lhes digo mais. Isso, para nós, da área do direito, é fraude processual. Você surrupiar de um processo administrativo 4 folhas e substituir por um outro processo, por um outro parecer. Isso se chama fraude processual. E lá na ação civil pública, meu amigo Sandro, que vocês ingressaram, o senhor procurador colocou de forma muito clara: a má-fé
do município nessa questão se amplia ao verificar que, surpreendentemente, foi suprimido do processo administrativo e substituído por outro parecer de um procurador municipal, que considerava a necessidade de autorização para a realização da parada livre como inadequada e inconstitucional, questão que deverá ser encaminhada para apuração de eventual responsabilidade administrativa. Aqui está o parecer assinado pelo procurador federal e pelo procurador estadual. Na ação civil pública que tramitou nesta casa, por ação também reconheço o papel importante que desempenhou a vereadora Denise. Ao ajudar a mobilizar, reuniram de novo, foram rediscutir o decreto existente, formaram um novo decreto. E aí, no novo decreto, aparece todas aquelas restrições que revogam o artigo 5º da Constituição brasileira e estão lá presentes de novo, também no decreto número 20.381, incluindo para gáudio, provavelmente Dom Daniel I e único, de que toda a atividade política desenvolvida nas nossas praças e ruas tinha que ter a sua autorização. Atividades comerciais, sociais e culturais também, meu amigo Balém. Então, todo mundo ferrado. Porque o artigo 5º da Constituição brasileira foi revogado. Então, vereadora Paula, mais do que justificado aqui, sem dúvida nenhuma, o enquadramento do senhor prefeito numa infração político-administrativa, para aqueles que diziam que não tinha crime. Não, não tem crime, não. Eu também concordo com eles. As faixas que estavam aqui, eu assinaria com elas, as que colocava aqui, o prefeito está sendo condenado sem crime. Não, tem infração política administrativa, e aí infração política administrativa grave. Então, que fique bem claro isso. E, portanto, vereadora Paula, esse parecer de vocês três é uma homenagem, sem dúvida nenhuma, aos nossos freis capuchinhos, que foram induzidos, nós não queremos que vocês deem a bênção na praça, nós queremos que vocês venham aqui na prefeitura, onde nós estamos montando um presépio de 380 mil reais. 380 mil reais, aquele presépio que está ali, ainda tem muita água para rolar, para a gente saber onde é que foram gastos esses 380 mil nesse presépio. Como não tem gente ali, os freis capuchinhos, em vez de dar a benção lá na praça, vão vir dar a benção aqui, então o povo vai vir para cá, para gáudio do Dom Daniel, que vai ficar lá na sua janelinha olhando o povo ser bento. Só que os freis capuchinhos não caíram nessa armadilha. Como bem disse o Frei Jaime, a gente não está aqui para fazer teatro. E aí o que eles fizeram? Não, nós vamos subir as escadarias da catedral, não tem problema nenhum, a bênção vai ser lá. E vai ser lá na igreja dos capuchinhos. Se ferrou, Dom Daniel. E aí, o pessoal da Parada Livre tiveram acolhido o seu pleito através da ação civil pública, Sandro? E infernizaram a vida do prefeito, E aí o prefeito, não satisfeito, porque ele tinha revogado o artigo 5º da Constituição, foi para Porto Alegre discutir no Tribunal de Justiça. Levou-lhe outro cano. Porque não tinha como não ser. Então, vereadora Paula, justifico então porque acompanho a manifestação da comissão nesses dois itens. Na questão do outro item que trata do Conselho de Saúde, esse assunto nós já havíamos tratado, vereador Edson, vereador Ues, na denúncia anterior. E nós, naquele momento ali,
chegamos à conclusão de que nós não tínhamos elementos suficientes para tratar desse assunto, mas agora, corretamente, a comissão entende que, efetivamente, foi descumprido, né, o que trata a legislação sobre a competência do Conselho Municipal de Saúde. Então, corretamente, há o enquadramento. Com relação ao quarto item, que trata da licitação dirigida, os apontamentos que estão dentro do processo administrativo, do encaminhamento à licitação, e concluo, senhor presidente, são graves, embora sejam só levantamentos ainda iniciais da auditoria fiscal do Tribunal de Contas, no devido momento, esgotado, eles vereador. vão ser esclarecidos. Obrigado. Próxima inscrição. Vereador Alceu Tom. Agradeço. Senhor presidente, agradeço. Muito obrigado. Acompanho o relatório. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e ao público que nos assiste pela TV Câmara, Canal 16 e pelas redes sociais. Quero iniciar meu pronunciamento agradecendo aos meus colegas vereadores que compuseram a comissão processante, a vereadora Paula Iores, relatora, e o vereador Elisandro Fiuza, revisor, pois ambos foram incansáveis no cumprimento do dever de ajudar-me na condição do processo de impeachment até a sua conclusão. Para mim, presidir essa comissão foi talvez a missão mais desafiadora nesse parlamento. Portanto, quero agradecer, qualificando o quadro de servidores dessa casa, que nos ofereceu total apoio, permanecendo firme ao lado dessa comissão em todos os momentos. Repito, quero agradecer o qualificado quadro de servidores dessa casa, que nos ofereceu total apoio, permanecendo firme ao lado dessa comissão em todos os momentos. Agradeço em especial o assessor jurídico da Câmara, Fabrício Carelli, a diretora do Legislativo, Eliane Tedesco, a assessora da comissão processante, o assessor da comissão processante, João Ues, o chefe do setor de taquigrafia, Edivânia Ramos, o chefe da assessoria de comunicação, Fabiana de Lucena, as servidoras do setor de protocolo, Cláudia Comim e Roberta Tronca, que por inúmeras vezes tentaram notificar o prefeito e sua procuradora. Assim, senhor presidente, posso lhe afirmar que essa comissão processante desenvolveu um trabalho observando o rigor, a lisura e o respeito desse rito processual, obedecendo à legislação que normatiza o andamento de um impeachment. Procuramos ser prudentes e cautelosos durante os desdobramentos do processo, ponderando sempre pela imparcialidade plena. Portanto, senhor presidente e senhores vereadores, agora passo a relatar as justificativas que são de minha alçada no que se refere ao processo de impeachment contra o senhor prefeito Daniel Guerra. Quando algo já começa errado lá no início, ainda no período eleitoral, pode-se imaginar que o pior está para acontecer.
pois esse falso gestor fez promessas impossíveis a serem realizadas. Se apresentava como salvador, com soluções fantásticas, encantadoras, se intitulando como novo, uma nova política. Acabou gerando uma expectativa na cabeça dos caxienses. E dessa forma, mais de 60% do eleitorado foi enganado. Hoje, a gente fala com essas pessoas e elas se mostram arrependidas, envergonhadas com tantas atrapalhadas que esse governo vem promovendo. O prefeito conseguiu arrumar conflito com os principais segmentos e entidades, com longos anos de serviço prestado à cidade. Foram ignoradas, friamente prejudicada. As consequências das ações desse governo são estragos enormes para Caxias do Sul. Os prejuízos são incalculáveis. Quantos anos vamos precisar para recuperar esse tempo perdido? Guerra já destaca como o pior prefeito da história dessa cidade. Essa é a tarja negativa do gestor. Vai carregar para ele para sempre. Comparo hoje esse governo como um trem desgovernado. Não tem mais volta. Não adianta insistir. A tendência é só piorar a situação. Eu analiso o impeachment como um instrumento legal, amparado no decreto número 201 de 1967, instituído justamente para coibir as ações dos maus governantes e na gestão pública, e ao mesmo tempo proteger a população em situações como essa que Caxias do Sul está vivendo. Portanto, pelas razões mencionadas, voto favorável, acompanhando o relatório da vereadora Paula Iores, relatora desse processo. Voto por Caxias e pelo impeachment. Muito obrigado. Vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente Flávio Cassina, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores de bancadas, assessores dos vereadores, servidores aqui da casa. Dá um bom dia, né? Já estamos há 44 horas na leitura, 45 horas na leitura desse relatório. Aliás, já quero começar por aí. Os gestos que emergem deste processo são deprimentes. A gente ficar aqui 2 dias na leitura de um relatório, isso é deprimente. Leitura de mais de 4 mil laudas. 4 mil laudas. E eu já vou sugerir o seguinte, que paguem, o prefeito pague essa despesa aqui, que a Câmara de Vereadores... E a partir desse processo, pague as despesas, já que foi divulgado aqui. Nós temos que pagar servidores, nós temos que pagar essa estrutura, nós temos que pagar limpeza, nós temos que pagar uma série de coisas, tudo por causa da leitura desse bendito relatório. E não houve nenhuma, nos últimos tempos, nenhuma tentativa de reconciliação, nenhum tipo de respeito a essa Casa Legislativa que tem mais de 127 anos. Não há respeito com a comunidade desse governo. E não vai ter medida judicial, que vai reparar essa erosão, essas relações políticas que foram abaladas por causa da falta de diálogo, por falta de interesse desse prefeito com o legislativo e com a comunidade. Isso é um golpe contra o bom senso, tem as faixas de golpe. É golpe sim, é golpe contra o bom senso.
E eu quero já começar na área da saúde. Eu vejo aqui muitas pessoas ligadas à área da saúde. Eu acompanhei todas as oitivas, acompanhei das oitivas passadas e acompanho diretamente a área da saúde. Nós temos sido fiscais aqui, não só fiscais